Sejam bem-vindos, então, na nossa última aula desse primeiro módulo. E como a gente havia combinado, nessa aula a gente vai abordar a respeito das complicações agudas do diabetes. Então, a gente vai falar basicamente de cetoacidose diabética e de estado hiperosmolar hiperglicêmico, tá bom? Começando aí pelos quadros de cetoacidose diabética. Então, como que a gente define a cetoacidose diabética? A cetoacidose diabética ela vai ser definida por um processo de uma hiperglicemia, mais uma acidose metabólica, mais um quadro de cetose. E essa cetose ela pode ser tanto por uma cetonemia quanto por uma cetonúria, tá? Para a gente conseguir definir esse quadro de cetose. E uma coisa muito importante aqui da cetoacidose diabética é a gente entender que ela pode ocorrer tanto em pacientes com diabetes tipo 1, mas ela também pode ocorrer em pacientes com diabetes tipo 2. Apesar de ser muito mais prevalente na população que convive com diabetes tipo 1, né? Então, pensando às vezes até em questão de prova, vai ser muito mais comum aquele indivíduo jovem com diabetes tipo 1 para vir a desenvolver essa complicação aguda, tá bom? Em relação aos critérios de diagnóstico, a gente teve uma atualização agora em 2024, e essa atualização foi basicamente em relação aos níveis de glicemia. Anteriormente, a gente considerava para ter como critério diagnóstico níveis de glicemia somente acima de 250 mg por decilitro. Só que a partir de 2024, esses níveis eles já foram a partir de 200. Então, qualquer glicemia acima de 200, junto com os outros comemorativos, a gente já consegue, então, diagnosticar com a cetoacidose diabética, tá bom? Então, falando em relação a esses critérios diagnósticos, quais que são os fatores? Então, o primeiro a gente já falou, que é a glicemia. Então, glicemia acima de 200 mg por decilitro. Os outros fatores, quais que são eles? A acidose metabólica, como a gente havia mencionado, e essa acidose metabólica ela pode ser determinada ou pelos níveis de pH, então pH acima de 7,3, ou por níveis de bicarbonato sérico, bicarbonato menor do que 15. Então, pode ser um ou outro. E para a gente conseguir determinar, então, para fechar esses critérios diagnósticos, vai ser através da cetose. Essa cetose, como eu mencionei, ou pode ser por cetonemia, então níveis de cetonemia maiores do que 3 milimols por litro, ou cetonúria. Normalmente a cetonúria são por fitas reagentes, então aqui 2 tracinhos ali positivos ou mais de cetonúria também já nos dá a confirmação da cetoacidose diabética, tá bom? É muito importante aqui em relação principalmente a esse contexto da cetose, né, que a cetonemia ela tem uma acurácia muito maior, tanto para a gente conseguir dar o diagnóstico e principalmente durante o acompanhamento dessa cetoacidose diabética, tá? Durante aí o acompanhamento, durante o tratamento, até para a gente ver se esse paciente ele teve critérios de reversão dessa cetoacidose, a gente só lança a mão da cetonemia, porque a cetonúria ela não vai ter muita acurácia, principalmente aí por conta do contexto desses metabólitos aí da cetose, né, de beta-hidroxibutirato, de acetoacetato. Então, por ser um contexto mais complexo, uma coisa aí para vocês fixarem é que para a gente conseguir, durante o tratamento, fazer esse acompanhamento é por cetonemia e não por cetonúria. Então, em relação à cetoacidose diabética, e continuando, a taxa de mortalidade, ela varia em torno ali de 5% a 10%, a depender de cada caso. O que mais vai determinar a mortalidade vai ser em relação à gravidade da cetoacidose diabética, tá bom? Então, ali, a gravidade, principalmente daquela acidose metabólica propriamente dita. O que aumenta e muito essa taxa de mortalidade já são aí as complicações que essa cetoacidose pode acarretar, principalmente naqueles pacientes que já venham a desenvolver um quadro de edema cerebral. Por quê? Essa hiperglicemia, ela causa ali um desbalanço, né, hidroeletrolítico. Então, a gente vai ter ali um componente ali, osmolar muito importante. E esse componente osmolar, ele pode vir a desenvolver quadros de edema cerebral. É um quadro muito raro, mas que pode vir a acontecer. E, normalmente, quando acontece, essa taxa de mortalidade, ela dispara aí para cima de 30%, tá bom? Em relação também à cetoacidose diabética, é muito importante a gente ter em mente alguns diagnósticos diferenciais, né?
O primeiro deles seria ali em relação ao estado hiperosmolar. O que mais vai diferenciar é que no estado hiperosmolar a gente não vai ter a acidose. Então isso já facilita um pouco para a gente conseguir determinar o que é um ou o que é outro. Mas a gente tem algumas outras aí comprometimentos que podem similar aí um quadro de cetoacidose diabética, como por exemplo a cetoacidose alcoólica, a cetose em jejum, né? A gente tem também alguns outros mecanismos de acidose metabólica que podem vir apresentados com onion gap elevado, porque na cetoacidose diabética, anteriormente, a gente também levava em consideração o onion gap como critério diagnóstico. Hoje em dia a gente não leva mais. Só que a gente sabe que na cetoacidose diabética, o paciente ele vai vir apresentando um onion gap elevado. Esse onion gap elevado é acima de 12, tá? E normalmente alguns outros quadros podem vir cursando com acidose metabólica e onion gap elevado, como, por exemplo, intoxicação por aspirina, intoxicação por paracetamol, intoxicação por metanol, tá? E uma coisa muito importante também são aqueles quadros de acidose lática, principalmente que a gente havia conversado lá na nossa primeira aula, aos pacientes que fazem uso, por exemplo, da metformina. A metformina pode vir desenvolvendo um quadro de acidose lática, né? E essa acidose lática, ela pode vir com onion gap elevado. Então, são esses principais diagnósticos diferenciais para a gente ter em mente, até para diferenciar o manejo e o tratamento desse doente, tá bom? Falando aí de sinais e sintomas da cetoacidose diabética, a gente vai ter aqueles sintomas ali mais agudos, né, que a gente já havia comentado nas nossas últimas aulas, em relação à poliúria, polifagia, polidípsia, emagrecimento. Só que a gente aqui também vai ter alguns outros comemorativos. Então pode ser aquele paciente que já está um pouco mais letárgico, que já está vindo a desenvolver um quadro de coma. A taquipneia é um sinal aí muito importante, porque é um mecanismo de compensação que o nosso organismo está tentando produzir para ver se a gente consegue reduzir um pouquinho essa acidose. Então ele começa ali a expirar muito, né, para tentar lavar esse CO2 para ver se consegue reduzir um pouquinho esse contexto dessa acidose. Então, em quadros mais graves, a gente já pode ter aquele padrão de respiração de Kussmaul, né? E um outro achado muito importante também é um quadro de dor abdominal difusa. Muitas das vezes se confunde até com um quadro de abdômen agudo, tá? E essa dor abdominal, ela vai estar muito mais associada ao grau de acidose do que ao grau isoladamente da hiperglicemia que esse doente vier apresentar, tá bom? Em relação aos fatores precipitantes, os principais fatores precipitantes que a gente vai ter aqui vão ser basicamente dois. O primeiro deles vão ser quadros infecciosos. Então é muito comum, ao longo aí de algum curso infeccioso, esse paciente, principalmente com diabetes tipo 1, começar a apresentar aí quadros de hiperglicemias muito refratárias e vir então a desenvolver a cetoacidose diabética. E o outro quadro aí de fator precipitante muito comum é em relação à má adesão ao tratamento. Então, aquele paciente que às vezes esquece de fazer a aplicação da insulina, enfim, algum problema ali em relação à administração da insulinoterapia. São os dois principais aí fatores precipitantes para o desenvolvimento da cetoacidose diabética. Em relação à gravidade da cetoacidose diabética, a gente vai conseguir mensurar essa gravidade basicamente pela gravidade da acidose propriamente dita. Então a gente vai mensurar ela pela dosagem do pH. Então pH entre 7,2 e 7,3 a gente considera como uma cetoacidose diabética leve. Entre 7,1 e 7,2, moderada. E abaixo de 7,1 a gente já considera num contexto de uma cetoacidose diabética grave, tá? Existem alguns outros comemorativos, como por exemplo o grau de desidratação, então a gente pode fazer avaliação aí da pressão arterial, da frequência cardíaca, né? Então o paciente que já está ali muito taquicárdico, em relação ao nível de cetonemia, se esse paciente ele apresenta ou não hipocalemia ali no momento da admissão hospitalar. Mas no contexto geral, para a gente realmente conseguir definir esse leve, moderado ou grave, vai ser através dos níveis de pH, tá bom?
Uma coisa muito importante aqui, para o contexto aí da gente fazer esse segmento do manejo da cetoacidose diabética, a gente tem em mente, então, alguns cálculos. O primeiro deles eu já mencionei, que foi em relação ao Onion Gap. Então, a gente precisa ter em mente aí essa formulazinha do Onion Gap para a gente conseguir fazer esse acompanhamento, esses diagnósticos diferenciais e tudo mais. Um outro cálculo também que é muito importante aqui nesse contexto é em relação à osmolaridade plasmática. E aí a gente pode ter a osmolaridade plasmática ou a osmolaridade plasmática efetiva, né? O mais comum, às vezes, a gente lança a mão dessa efetiva, que qual que vai ser ela, a fórmula, né? É 2 vezes o valor do sódio mais a glicemia dividido por 18, né? Para a gente conseguir, então, ter esse paciente em mãos. Principalmente essa fórmula da osmolaridade vai servir muito para a cetoacidose diabética, mas ela serve muito mais também para o contexto do paciente com estado hiperosmolar hiperglicêmico, né? Que ela serve até como um critério diagnóstico, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Em relação ao tratamento da cetoacidose diabética, a gente tem metas, né? Os nossos principais objetivos. E aí, quais que seriam eles? Primeiro, é aquele paciente que vai chegar grave ali no contexto de emergência e tudo mais. Então, a gente tentar estabilizá-lo, ver a questão de via aérea e tudo mais em relação a isso. O segundo ponto é a gente fazer a correção da desidratação. Porque, como eu comentei, essa hiperglicemia vai ter todo esse desbalanço osmolar. Então, esse paciente ele vai chegar para a gente bem desidratado. E isso é muito importante, então, da gente conseguir fazer essa correção, tá? O outro ponto é a gente corrigir principalmente a parte de distúrbio eletrolítico, né? E esse distúrbio aí também ácido básico. A gente fazer essa redução aí gradual e contínua dessa glicemia, né? E também da osmolaridade. E identificar o que predispôs esse paciente a vir a apresentar essa cetoacidose diabética. Se for um contexto infeccioso, então, muitas das vezes vai ser necessária ali a abertura de um protocolo de sepse para fazer esse manejo, ou se foi só uma má adesão, para a gente conseguir depois orientar melhor esse doente, e por aí vai. Então, falando do passo a passo aí desse tratamento. Então, como eu mencionei, o primeiro passo aí para a gente fazer vai ser em relação à hidratação. Então, a gente fazer essa reposição volêmica nesse doente, para a gente conseguir uma estabilidade clínica melhor e futuramente aí uma correção da glicemia, da acidose metabólica e por aí vai, tá? A reposição volêmica, naquela primeira hora ali que aquele paciente chega, normalmente a gente lança a mão de soluções aí isotônicas, então um NaCl aí a 0,9%, tá? E a gente faz um cálculo em torno de 15 a 20 ml por quilo naquela primeira hora, tá? O objetivo, então, vai ser maior de reduzir essa glicemia e também da gente conseguir reestabelecer aí esse componente hídrico desse doente, tá? Para a gente melhorar a pressão arterial, melhorar a perfusão tissular, melhorar também a perfusão renal, tá bom? Passou essa primeira hora, vai ser a medida que a gente já vai ter coletado alguns exames laboratoriais, já vai ter conseguido tentar uma estabilização ali máxima para esse doente e os exames aí já vão começar a sair. Para quê? Para a partir dessa primeira hora, a gente seguir com essa hidratação, mas essa hidratação vai depender a respeito principalmente dos valores do sódio. Por quê? A depender do sódio, a gente vai optar ou por uma hidratação com NaCl a 0,9% ou com NaCl a 0,45%, que seria o soro ao meio. E como que a gente vai saber qual que a gente vai adotar? A gente vai precisar de uma outra fórmula, que é a fórmula do sódio corrigido. E esse sódio corrigido, como que a gente vai calcular? Vai ser o sódio aferido ali, o sódio que vier na dosagem ali do exame laboratorial, mais 1,6 vezes a glicose menos 100 dividido por 100. Essa formulazinha que está aparecendo aí para vocês, tá? Essa dosagem, esse número aí de 1,6, normalmente a gente adota em glicemias até 400. Quando essa glicemia ultrapassa os valores de 400 mg por decilitro, normalmente a gente não faz 1,6, a gente faz 2,4, tá?
E por que que isso é muito importante? Porque é através do valor desse sódio corrigido que a gente vai optar aí por o soro ao meio ou pelo soro a 0,9%, tá bom? Então, valores de sódio corrigido acima de 135 após essa primeira hora, né, em que a gente já fez essa hidratação de 15 a 20 ml por quilo, a gente vai optar então pelo soro ao meio, em torno ali de 250 a 500 ml por hora. Se esse sódio corrigido vier abaixo de 135, a gente vai continuar a nossa hidratação com o soro fisiológico a 0,9%, também entre 250 a 500 ml por hora. Combinado? E aí a gente vai fazendo acompanhamento, né, desse destro de hora em hora, da aferição ali da glicemia capilar desse doente de hora em hora, e a dosagem desses eletrólitos também a cada 2 horas, para a gente conseguir entender como que a gente vai seguir o manejo desse paciente, tá bom? Uma coisa muito importante é, à medida que essa glicemia começar a vir a cair, glicemias abaixo de 250, a gente já opta então pela introdução do soro glicosado a 5%. Por quê? Às vezes esse paciente ele apresenta uma glicemia menor do que 250, mas ele ainda não saiu do contexto da acidose metabólica. Então a gente precisa ter aí a manutenção da hidratação, mas evitando que ele venha apresentar algum episódio de hipoglicemia. Então a gente opta aí por uma associação do soro ao meio mais o soro glicosado a 5%, tá? O nosso segundo passo aqui vai ser em relação à reposição eletrolítica, tá? Todo paciente que chega num contexto de cetoacidose diabética, além do contexto da hidratação que a gente já mencionou, o nosso segundo passo vai ser a instalação ali da insulinoterapia. Só que para a gente conseguir instalar essa insulina endovenosa, ou seja endovenosa, ou seja subcutânea para esse paciente, a gente precisa ter a dosagem do potássio sérico dele. Por quê? Potássio sérico abaixo do que 3,3, a gente não pode iniciar a insulinoterapia. Primeiro a gente vai precisar fazer a reposição do potássio para só depois a gente instalar a insulinoterapia, tá bom? Então sempre antes de começar a insulina, checar esse potássio. Então, potássio abaixo de 3,3, a gente primeiro repõe o potássio. Normalmente a gente repõe de 10 a 30 mEq por litro ali, né? Na solução do KCl é 19,1%. A gente coloca aí esses 10 a 30 para correr ali infundindo um soro fisiológico em torno de 500 a 1 litro ali em 1 hora. E, posteriormente, a gente vai fazendo a dosagem desse potássio sérico, tá? Níveis de potássio entre 3,3 e 5,2, a gente já consegue iniciar a insulina. Só que concomitante à insulina, a gente também vai fazer a reposição do potássio para evitar que esses níveis de potássio caiam, tá? Então a gente pode começar a insulina, mas a gente também vai começar a reposição de potássio. E aí aqui, nesse contexto, a reposição de potássio vai ser em torno de 10 a 20 mEq, tá bom? Do potássio aí de KCl é 19,1%. E a gente só não vai precisar repor esse potássio se esse potássio vier acima de 5,2. Aí a gente consegue lançar mão só da insulinoterapia e não vai ter necessidade da reposição do potássio, tá bom? E em relação a esses eletrólitos, em relação ao potássio principalmente, a gente consegue fazer o acompanhamento a cada 2 horas. A gente só vai fazer o acompanhamento a cada 1 hora se esse potássio vier abaixo de 3,3. Um outro ponto importante aqui é em relação à reposição de bicarbonato, que é um ponto mais polêmico, né? E quando que a gente vai precisar repor esse bicarbonato? E o bicarbonato ele só mostrou evidência clínica para redução de mortalidade nesses pacientes quando a gente tem um contexto de uma acidose metabólica muito, muito grave. Ou seja, quando o pH dessa gasometria vier
abaixo de 6,9. De 6,9 para baixo, menor ou igual a 6,9, aí sim a gente tem indicação de fazer a reposição de bicarbonato. Essa reposição de bicarbonato, ela pode ser feita de 50 a 100 ml de BIC, numa diluição ali de 200 a 400 ml de soro fisiológico. E então a gente só restringe essa reposição nesse contexto aí de pH menor ou igual a 6,9. Bom, e falando agora então em relação à insulinoterapia. Hoje em dia a gente já sabe que a insulinoterapia ela pode se dar tanto por via endovenosa ou também por via subcutânea. Em relação à eficácia do tratamento, a gente tem uma similaridade aí muito importante, tá? Só que às vezes por contexto de protocolo institucional, né, e às vezes também até por questão de relação de custo, porque essa insulinoterapia subcutânea, ela vai precisar ser feita com insulinas ultra rápidas. Então, normalmente ela demanda um custo maior, diferente da insulinoterapia endovenosa que a gente consegue fazer com a insulina regular, por exemplo. Então, mais por conta disso, às vezes a gente acaba fazendo muito mais uso da insulinoterapia endovenosa do que da subcutânea, mas para vocês terem essa consciência de que também poderia ser feito por via subcutânea, tá bom? E aí, como é que a gente vai fazer, então, a administração dessa insulinoterapia? Então, como a gente mencionou, primeiro a hidratação, depois checa o potássio. Com isso tudo aí correndo de forma adequada, a gente lança a mão, então, da insulinoterapia. A insulinoterapia endovenosa vai ser na dosagem de 0,1 unidade por quilo. Então, se esse paciente, por exemplo, apresenta aí 60 quilos, você vai começar com 6 unidades, ali 6 ml hora correndo na bomba, tá bom? E o nosso objetivo aqui vai ser qual? A gente fazer esse acompanhamento dessa glicemia capilar a cada hora e, a partir daí, a gente fazer esse controle dessa redução dessa glicemia. O nosso alvo aqui vai ser reduzir entre 50 e 70 miligramas por decilitro. Caso esse paciente comece a apresentar uma redução acima de 70, a gente vai ter que ir reduzindo essa infusão da insulinoterapia. Então, ao invés de 0,1 unidade por quilo, a gente vai reduzir para 0,07 unidades por quilo. Se nessa segunda hora ele ainda vier apresentando uma redução acima de 70, a gente vai reduzir ainda mais essa infusão. Então, ao invés de 0,7 unidades, a gente vai reduzir para 0,05, tá? E, se persistir, a gente reduz para 0,02 unidades por quilo-hora, tá bom? Já se acontecer o contrário, se a gente tiver uma redução abaixo de 50 miligramas aí por decilitro, o que a gente vai fazer? Ao invés de 0,1 unidade por quilo, a gente vai aumentar para 0,14 unidades por quilo. E caso venha apresentando aí uma glicemia ainda acima, a gente vai acrescentando 0,05 unidades por quilo em cima daquela dose. Então, ao invés de 0,14, vai para 0,19 e assim por diante, tá? É importante a gente ter essa meta de 50 a 70 para a gente realmente não bagunçar muito essa osmolaridade sérica do paciente, para evitar aí complicações, como a gente mencionou, do edema cerebral, tá bom? E tendo em vista, então, tudo isso, como que a gente vai conseguir definir se esse paciente ele saiu ou não do estado de cetoacidose diabética? Então, a gente tem os critérios aí de resolução. Assim como a gente tinha os critérios diagnósticos, a gente também vai ter os critérios de resolução da cetoacidose. Então, quais que são eles? Glicemia abaixo de 200 mg por decilitro, um pH maior do que 7,3 e um bicarbonato acima de 18, um anion gap menor do que 12 e a resolução ali da cetonemia. Então, uma cetonemia já dentro do valor de normalidade, tá? E, como eu falei anteriormente, a cetonúria ela não vai ser usada aqui, principalmente para o contexto de resolução, tá? Para a gente fazer esse monitoramento. Ela pode ser usada no contexto do critério diagnóstico, mas para a gente conseguir definir se esse paciente saiu ou não do estado da cetoacidose diabética, a gente só vai usar a cetonemia e não a cetonúria, tá?
Depois que esse paciente, então, saiu do estado de cetoacidose diabética, o que a gente vai fazer, né, para evitar, então, que ele retorne a esse estado da cetoacidose? Então, a primeira coisa que a gente tem que checar se ele está ali em alerta, está conseguindo se alimentar bem e tudo mais, para a gente, então, instituir a insulinoterapia nele para evitar desse retorno para esse estado grave, tá bom? Essa insulinoterapia, ela vai ser ali naquele esquema basal bolos, como a gente havia mencionado, e 1 hora antes de desligar a bomba de insulina desse paciente, a gente deve fazer a administração, então, dessa insulina. Rápida, no caso, né, da ultra rápida. Se for, no caso da insulina regular, a gente tem que fazer a administração subcutânea da insulina regular 2 horas antes de desligar a bomba, tá? E aí, como que a gente vai deixar o esquema dessa insulinoterapia para esse paciente, né? Então, como eu falei, vai ser o basal bolus. Mas como que a gente vai deixar? Nesse contexto aqui, a gente tem 2 opções. Sei lá, se for, por exemplo, um contexto, às vezes, mais de um quadro infeccioso, né? O que a gente pode fazer? Deixar o esquema que esse paciente usava previamente. Então, sei lá, ele usava uma insulina ali ultra lenta, numa dose X, e a insulina ultra rápida numa outra dose. Você pode retornar com aquele esquema que ele usava em âmbito domiciliar e ir fazendo a observação dessa glicemia. Agora, se é já um esquema que ele não tinha uma adesão muito boa, ou ele não sabia, ou enfim, pode ser uma outra opção também nesse contexto, a gente precisa ver quanto que ele usou de insulinoterapia endovenosa para a gente poder fazer um cálculo. E aí, como que é esse cálculo? O cálculo, a gente pode lançar a mão no contexto aí de fazer uma média, né, de quanto que ele usou de insulina nas últimas 4 a 6 horas. E aí, a partir dessa média, a gente vai multiplicar por 24 e desse número a gente pode fazer uma administração ali de 60% a 80%. Então, o que seria isso? Só para vocês entenderem. Vamos dizer que nas últimas 6 horas, esse paciente chegou a usar, por exemplo, na 6ª hora, ele usou ali 4 unidades por hora na bomba. Na 5ª hora, ele usou 2. Na 4ª hora, ele usou 3. E nas últimas ali 3 horas, foram 2 unidades por quilo-hora. 2 ml ali, correndo na bomba. Então, teve 4, 2, 3, 2, 2, 2. Isso tudo deu 15. Você vai pegar esse 15, dividir por 6, vai dar um valor de quanto? De 2,5. Você vai pegar esse valor, multiplicar por 24, que são das 24 horas. Tá? Esse valor deu quanto? 60. De 60 unidades, você vai poder fazer aí um cálculo de 60% até 80% disso e dividir 50% bolos, 50% de basal, tá bom? Se for num contexto aí de primodescompensação, a gente pode lançar a mão também de uma dosagem de 0,4 a 0,8 unidades por quilo. Então, às vezes, aquele paciente que nem sabia que tinha um diabetes, descobriu porque já entrou ali num quadro de cetoacidose diabética, você faz um cálculo ali de 0,4 unidades por quilo até 0,8, vê uma média ali e inicia, então, o esquema de insulinoterapia nele, tá bom? Um outro quadro também de cetoacidose diabética é o quadro de cetoacidose diabética euglicêmica. Que o que seria isso? É aquele paciente num contexto de acidose metabólica, de cetose, mas que tem uma glicemia normal, ou seja, uma glicemia abaixo de 200 mg por decilitro. Essa enfermidade de cetoacidose diabética euglicêmica, ela pode acontecer tanto em paciente com diabetes tipo 1, quanto em paciente com diabetes tipo 2, e aqui o mais importante, ela pode acontecer também em pacientes sem diabetes. Então, às vezes, isso atrasa muito o diagnóstico, porque normalmente a gente vai ter essa glicemia normal e vai ser uma das, talvez, últimas coisas aí a se pensar no contexto de cetoacidose diabética, tá? E então, isso aqui é importante o quê? De critério diagnóstico. Os critérios diagnósticos, eles vão ser basicamente os mesmos da cetoacidose diabética, só que a glicemia aqui vai ser normal. Então, a gente vai ter uma glicemia menor do que 200, mais um pH abaixo de 7,3,
um onion gap acima de 10 a 12 e um bicarbonato abaixo de 18, tá bom? Com a dosagem também da cetonemia ali acima de 1,6 milimols por litro. E o que normalmente causa essa cetoacidose diabética ou glicêmica? A gente comentou lá na nossa primeira aula que o uso de inibidor de SGLT2 ele está muito associado. E ele realmente está. Por quê? A gente vai ter um aumento ali da glicosúria, né? E uma redução ali discreta dessa secreção de insulina por conta desse aumento dessa glicosúria. Então pode ter ali um mecanismo ali de mobilização de ácido graxo, de lipólise, que vai favorecer o surgimento aí dessa cetose, tá? Um outro contexto muito comum é no caso de gestação, porque na gestação a gente também vai ter uma redução ali da secreção de insulina, o feto e a placenta vai captar mais glicose e isso também pode mobilizar ali um contexto de lipólise e um contexto ali de liberação de mais cetose, né? Outras causas também que podem ocorrer, alguns contextos de doença hepática, de colagenose, né? Alguns casos aí de pancreatite, uso aí abusivo de álcool e por aí vai. E falando agora então, para a gente finalizar aí a nossa aula, falando a respeito do estado hiperosmolar hiperglicêmico. Então acho que aqui o mais importante é a gente já conseguir diferenciar a cetoacidose diabética do estado hiperosmolar hiperglicêmico. No estado hiperosmolar hiperglicêmico, a gente tem que ter em mente o quê? Que esse paciente ele ainda tem uma produção ali, mesmo que seja mínima, de insulina. E isso, então, protege ele de desenvolver um quadro de uma cetose ou de uma acidose metabólica, tá? Então, aqui nesse contexto, vai ser um quadro, às vezes, muito mais comum daquele indivíduo mais idoso, que às vezes tem uma dificuldade ali para um manejo melhor de uma hidratação, mas que é um idoso já com diabetes tipo 2. Então, ele tem uma secreção ali, uma produção ali, mesmo que mínima, da insulina, tá? Então aqui, como critério diagnóstico, o que a gente vai ter? Uma glicemia acima de 600 mg por decilitro, uma osmolaridade efetiva, que é aquela fórmula que a gente mencionou, acima de 320, só que aqui a gente não vai ter nada de acidose. Então o pH vai ser acima de 7,3, o bicarbonato acima de 18, tá? Então não vai ter nenhuma cetose aí significativa, tá bom? Então, lembrando aí da fórmula da osmolaridade efetiva. É 2 vezes o sódio mais a glicose dividido por 18, tá bom? E aqui, de diferente da cetoacidose diabética também, o que a gente vai ter? Normalmente, no contexto do estado hiperglicêmico, a gente vai ter uma instalação mais insidiosa, normalmente aí por volta de dias, às vezes até semanas, diferente da cetoacidose diabética, que é mais comum ocorrer em horas ou dias, num período bem mais curto, né? Como eu mencionei, a gente não tem cetose por conta desses níveis aí ainda circulantes da insulina, e o principal aí da gente diferenciar isso, pensa mais assim, cetoacidose diabética, aquele indivíduo jovem com diabetes tipo 1, estado hiperglicêmico e hiperosmolar, aquele indivíduo já mais idoso com diabetes tipo 2. Uma outra coisa importante é que o estado hiperglicêmico e hiperosmolar, ele é muito mais letal para esse paciente. Normalmente a mortalidade gira em torno de 15% contra 5%, por exemplo, da cetoacidose diabética, tá bom? Então, basicamente a gente vai ter essas duas diferenciações. Em relação ao tratamento do estado hiperglicêmico, o manejo vai ser igual da cetoacidose diabética, assim como o manejo da cetoacidose diabética ou glicêmica também vai ser tudo muito similar, né? Baseado ali na insulinoterapia, na hidratação e nessa reposição hidroeletrolítica de modo geral. Combinado? Então, nos vemos então no nosso segundo módulo.